Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. Hoje, mais um encontro, mais um encontro especial. Hoje a gente vai conversar com o Pablo Capistrano. Dizer que é uma honra que a gente está aqui com ele, né? Uma pessoa muito querida, um amigo de longuíssima data, e tem mais de 30 anos de amizade aí. Eu decidi chamar o Pablo aqui para conversar um pouco sobre saúde mental e filosofia, na tradição da gente fugir um pouco, né, da caixinha das discussões que a gente tem trazido aqui no Insight Coletivo. A ideia é que a gente sempre traga assuntos relacionados à saúde mental, mas sempre fugindo da obviedade, que é isso que a gente tem feito muitas vezes, né? Se você olhar para a história aí do Insight Coletivo, a gente já teve contoterapia aqui, a gente já teve pessoas falando sobre práticas integrativas, a gente já teve gente falando sobre literatura, um encontro super especial com o Romilson, né? O Romilson falou sobre gestalt terapia e literatura, a influência da literatura na abordagem terapêutica dele. Romilson Belo. Isso, Romilson Belo. E então assim, a gente tem conseguido trazer temáticas super importantes aqui, super legais. Então, assim, a gente tá, esse deve ser, eu já perdi as contas, mas eu acho que esse deve ser o 29º encontro. Então, assim, a gente tem construído, gente, essa comunidade, né? Eu chamo de uma comunidade mesmo, a gente tem construído essa comunidade, tem crescido cada vez mais. Eu estou preparando aí um relançamento do Insight Coletivo, fiz um lançamento inicial, estou preparando um relançamento para conseguir mais colaboradores, né? O Insight Coletivo, ele existe hoje graças à colaboração de várias pessoas. A gente tem um financiamento coletivo no Catarse, então as pessoas vão lá, contribuem um financiamento pulverizado, um super baixa adesão, com R$10 a pessoa ajuda a gente, e a ideia é essa ajuda, esse financiamento coletivo é para a gente poder melhorar a experiência dentro da comunidade, dentro do grupo, né? A gente tem conseguido uma vez por mês gravar no estúdio, graças já a essa colaboração, pelo menos uma vez por mês a gente consegue fazer no estúdio, uma qualidade melhor, a gente faz ao vivo o encontro, não fica gravado, é bem diferente, diferenciado, e já fruto dessa colaboração. Então, quanto mais gente conseguir colaborar com a gente, melhor vai ser essa experiência, porque a gente vai conseguir trazer outras coisas, a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa que é o meu desejo, né? Uma pessoa para fazer tipo um copyright desse encontro, entregar isso escrito depois, né? A gente ter alguém para começar a pensar em artigos para a gente publicar, enfim. Então, essa é a ideia, tá? Acho que alguém está fazendo alguma pergunta aqui no chat. Sim, Silvia, perguntando como faz para colaborar. Silvia, é só você entrar no link do Catarse. No caso, assim, o endereço do Catarse é www.catarse.me/insight_coletivo. Mas mais fácil ainda é você ir lá no link da bio do Instagram da gente, e você clicando lá no link da bio, você vai ver lá um link que você vai direto para o Catarse. É super fácil, prático, não sei se vocês já colaboraram pelo Catarse, mas é bem tranquilo, assim, você vai lá, bota o seu cartão lá, é super seguro, e você consegue fazer essa colaboração. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente tem cada vez crescido mais, melhorado essa experiência, é isso que vale. Tem sido muito produtivo mesmo, muito legal. Então, vamos lá, né, Pablo? Vamos começar. Pablo, para começar, eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas. Bem, então, boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas as pessoas vão assistir, né? Já que vai ficar gravado. Eu sou o Pablo Capistrano, como Adriano disse, sou amigo de Adriana há 30 anos, né? A gente foi colega de escola técnica, né? E é muita alegria estar aqui para conversar com vocês. Aí o convite, quando o Adriano convidou, eu disse, ótimo, já estou preparado aí para a gente bater esse papo, que é sempre um prazer, né, encontrar com ele, mesmo que virtualmente, né? Porque ultimamente as coisas profissionais e familiares, né, afastam um pouco assim a presença dos amigos, mas a gente se encontra sempre que pode. Eu sou escritor, né? Sou professor de filosofia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Também atuo na área de dramaturgia, junto com o grupo Carmim de Teatro, que é um grupo de teatro aqui do Rio Grande do Norte, né?
E tenho uma formação assim na área de literatura também, né, um doutorado na área de literatura pela UFRN, e trabalhei num programa de pós-doutoramento em Portugal na área de filosofia contemporânea. Então, assim, minhas pesquisas estão sempre voltadas aí para essa discussão sobre literatura e filosofia, né? Eu estou sempre nessa zona de fronteira. Então, assim, sempre transitando aí entre esses dois campos, né? Nem totalmente na filosofia, mas também não deixando de lado o pezinho na literatura, né? E estou aí para bater esse papo com vocês sobre esse tema aí da filosofia e da saúde mental, né? Isso, essa é a ideia, né? Pois é, quando eu tive essa ideia, Pablo, de trazer você, na verdade eu já tinha essa ideia há algum tempo, né? Mas eu achei que esse era o momento mais adequado. Quando eu pensei nisso, eu pensei de trazer você justamente para a gente poder fazer uma discussão mais ampla dessa coisa da saúde mental. Porque se a gente olha para a história da humanidade, saúde mental, assim, pensando conceitualmente, é algo muito recente, né? Assim, se você for pensar, o ser humano se preocupar com a saúde mental é algo muito, mas muito recente mesmo. Tanto é que isso gera mal-estar até hoje. Se fala em saúde mental para as pessoas, isso fica meio, né, assim, meio estranho, assim, de modo geral. Todo mundo diz que, beleza, é importante e tal, mas as pessoas ficam meio, geram uma sensação de estranheza sobre isso, né? E olhando para isso, a gente sabe que a filosofia tem um papel muito importante na construção, né, do que é. Olha o Romilson entrando aí, ó. A filosofia tem um papel muito importante na construção do que é a ciência que a gente conhece hoje, né? Vamos dizer assim, dessa estrutura do que é a ciência, do que a gente conhece hoje. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Se você enxerga e como é que você enxerga essa relação, né, essa relação inicial da filosofia, e se faz sentido a filosofia discutir isso que é o que a gente chama hoje de saúde mental, entende? Adriano, eu acho que faz muito sentido, porque, assim, a gente, geralmente, quando a gente olha para o passado, né, a gente tende a olhar para o passado sempre com os olhos do presente, né? A gente tem muita dificuldade de ver o passado. Talvez seja até impossível isso, né? Ver o passado como era o passado propriamente. A gente sempre projeta um pouco a nossa própria experiência do presente, né? Mas quando a gente observa assim as origens, né, daquilo que a gente chama de filosofia, não importando aí aonde começou, porque existe toda uma discussão se a filosofia começou na Grécia, se começou na Ásia, na África, tem uma discussão hoje em dia sobre isso. Mas esquecendo um pouco essa discussão histórica, quando a gente olha para os primórdios lá na antiguidade, a gente vê que a questão que se chamava na época de ética, né, era uma das áreas mais importantes, né, da filosofia. Talvez fosse a área mais importante da filosofia, né? E quando a gente pensa nessa coisa chamada ética, né, principalmente na antiguidade, a gente não pode esquecer que essa palavra ela designava um modo de ser na vida, né? Era uma palavra que vem do ethos, né? Da palavra grega ethos, que significava habitação, morada, né? Então, quando você pensava assim nessa ética, você pensava um lugar para se estar no mundo, né? Ou a construção de um espaço onde você pudesse existir no mundo como pessoa. E uma das coisas que os antigos mais se preocupavam quando eles pensavam na ética era como nós deveríamos viver, ou seja, como nós deveríamos conduzir a nossa existência para que a nossa existência fosse uma existência boa, né? Ou seja, como a gente deve viver para que essa vida que a gente tem, ela seja uma vida boa, uma vida feliz, né? Um termo que era usado é o daimonia, né? Que eles usavam, né, na antiguidade. E por que a gente se preocupava com isso? Por que eles se preocupavam com isso? Porque nós não somos deuses, né? Nós não somos deuses. Se nós fôssemos deuses, é como eu brinco sempre, os deuses, eles são, na mitologia grega, eles são iguais a nós, né? Eles têm ciúme, têm raiva, eles passam chifre, entendeu? Eles fazem tudo de ruim que a gente faz, eles fazem também.
A diferença é que eles são imortais, ou seja, eles têm todo o tempo da existência para fazer as besteiras que eles quiserem na vida deles, porque eles não morrem. Então, eles não se preocupam com os atos deles, porque simplesmente eles têm o tempo todo, eles têm toda a eternidade para fazer e desfazer o que eles quiserem. Nós, que somos mortais, não. A gente tem um tempo, né? A gente tem um tempo na Terra, a gente tem um tempo na existência. E por ter um tempo, ou seja, por a gente ter esse tempo limitado, a gente precisa se perguntar que vida eu estou vivendo, né? E qual é a qualidade da vida que eu estou tendo, né? Será que essa vida que eu estou vivendo é uma boa vida? Ou será que essa vida que eu estou vivendo não é uma boa vida, né? Por quê? Porque os antigos imaginavam isso na antiguidade grega, não se tinha muita clareza sobre o que é que aconteceria após a morte, né? Eles achavam que quando você morria, você ia para o Hades, que era um lugar frio, sombrio, escuro, e não tinha essa ideia, né, de inferno, céu, que depois foi introduzida na Idade Média, né, essa coisa de você ter uma outra vida, reencarnação, todas essas coisas eles não tinham. Então eles pensavam assim, a gente tem esse tempo para existir. E como nós devemos guiar a nossa vida nesse tempo, né? E aí surge uma questão, ainda na antiguidade, acerca de como as nossas ideias, ou seja, como o nosso pensamento, como aquilo que nós produzimos de mental afeta as nossas atitudes e nos leva a perder o caminho, né, da boa vida, né? Então, mesmo que não tivesse um sentido de saúde, como a gente tem hoje, assim, clínico, né? Médico, hospitalar, nada disso, não havia essa ideia, mas existia a ideia de que a mente da gente, ela pode criar armadilhas, eles já tinham esse pensamento, armadilhas mentais que pudessem desviar a gente de um caminho existencial que pudesse nos levar à serenidade, né? Então, os filósofos buscavam entender essas armadilhas mentais, não obviamente todos, mas uma parte deles que se dedicava mais a isso, né? E procurava justamente entender como é que a gente podia fazer para combater essas armadilhas mentais, para que a gente pudesse ter um equilíbrio na existência, né? Essa busca do equilíbrio era uma coisa muito forte entre os filósofos antigos, porque a ideia deles era a natureza ela tem uma ordem, né? O mundo tem uma ordem. Então existia a ideia de uma ordem. Existia também o caos. O caos é o contrário da ordem, a desordem, a desorganização, né? Então, se a gente conseguisse reproduzir na nossa mente a ordem da natureza, a gente reproduziria nos nossos atos e nas nossas ações a ordem da natureza. E a gente se equilibraria. Então, haveria uma espécie de vínculo entre a mente, a conduta e a própria natureza. E isso nos levaria, na visão de vários desses filósofos antigos, a chegar num grau de serenidade. De maneira que, quando a gente estivesse perto de morrer, ou pelo menos assim, na iminência da morte, a gente não tivesse a experiência mais desconcertante que os filósofos imaginavam que deveria ter, que é aquela de você olhar para trás, né, na hora que você está para morrer, você diz, meu Deus, não, meu Zeus, que vida cocô eu tive, né? Desespero dessa hora, né? Que vida cocô eu tive, cara. Cheguei na hora da morte, olha que bosta que foi minha vida, né? O que é que eu fiz com ela aqui, né? Então, o terror maior para esses filósofos era esse momento, né? Por isso que o Sócrates dizia que a filosofia é uma preparação para a morte, né? O que significa dizer que ela é uma preparação para a morte? Significa dizer que ela é uma reflexão sobre a própria vida, né? Porque se a gente pensa na vida, a gente se prepara para a morte. Mas se a gente não pensa na vida, a morte nos toma sem a gente ter vivido, né? Então, a busca de encontrar esse equilíbrio estava lá na filosofia antiga ainda, né? E aí você tem exemplos disso, por exemplo, o mais famoso é o Epicuro, né? Que é um filósofo que, inclusive, dizem alguns estudiosos que foi, talvez, o sujeito que começou a criar
a gênese de o que seria uma terapia, uma psicoterapia, talvez. Por quê? Porque o Epicuro, ele criou uma comunidade, né, assim, tipo uma comunidade de amigos, né, tipo chamado jardins, que ficavam fora de Atenas. Então ele saiu do burburinho da cidade e foi viver com essas pessoas numa comunidade. E onde eles trabalhavam, né, faziam trabalhos manuais, faziam trabalhos agrícolas, e ele atendia pessoas nessa comunidade. As pessoas iam lá, né, e passavam tempo nessa comunidade para poder melhorar dos seus próprios desequilíbrios, das suas angústias, dos seus sofrimentos, né. E ele escrevia cartas também, né. Tem uma famosa carta sobre a felicidade, que ele escreve para um sujeito que está com ideia suicida, né, está com ideação suicida, ele escreve o texto. Então, assim, a ideia era que no espaço onde as pessoas iam lá para conviver com Epicuro, elas se tratassem daquilo que Epicuro considerava a fonte da perturbação da alma, né? Ele dizia que a alma humana ela é perturbada por 4 medos fundamentais, que era o medo da morte, o medo dos deuses, o medo da dor e do sofrimento e a incapacidade de buscar prazeres viáveis, né? Ou seja, a dificuldade de lidar com os prazeres, né? Então, ele teria desenvolvido um remédio para isso, né? Que ele chamava de tetrafármaco, né? Que era o quádruplo remédio para os males da alma, que, na verdade, eram argumentos filosóficos, né? Eram argumentos que ele usava para as pessoas tentarem apaziguar essas angústias. Ele entendia que a mente das pessoas potencializava o sofrimento na vida delas. E ele usava uma técnica que era o seguinte, ele escrevia essas cartas, e essas cartas elas eram lidas para as pessoas. Então, como dizia o seguinte, não era uma carta para você ler uma vez, ela era lida sempre, constantemente. Ela era lida e relida, lida e relida, lida e relida, lida e relida, porque ele entendia que aquele discurso, aquela fala, poderia, de certa maneira, entrar na mente da pessoa e ir dissolvendo esses medos, né? E a ideia era meio como se fosse uma medicação, né? Uma medicação, digamos assim, linguística, né? Filosófica. E ele entendia que esses medos, todas as nossas angústias, na visão dele, derivavam desses 4 medos básicos. E ele tinha um argumento para cada um, né? Ele dizia assim, a morte, sobre o medo da morte, ele falava o seguinte, eu não posso ter medo da morte, não faz sentido ter medo da morte, porque enquanto eu sou, a morte não é. E quando a morte for, quem vai deixar de ser sou eu. Então eu nunca vou me encontrar com a morte. Nunca vai existir um momento em que eu e a morte sejamos ao mesmo tempo, porque a morte é o fim do meu ser. Então, enquanto eu sou, eu estou vivo, né? Na hora que a morte vier, eu vou deixar de ser. Então, a gente nunca se encontra, né? Então, é como se fosse uma impossibilidade de encontro, porque justamente a morte é esse fim do meu ser. Então, enquanto eu sou, a morte não está aqui. Ela não está aqui, né? Ela é uma possibilidade futura. Ela é sempre uma presença, digamos assim, futura, né? Ela nunca é uma presença presente, né? A possibilidade dela é que me angustia. E a possibilidade dela é uma fantasia de algo que não é real, porque ela não está aqui, até eu morrer. Então, ele usava esse argumento, né? Sobre a questão dos deuses, ele usava um argumento que era o medo que as pessoas tinham de ser castigadas, dos deuses perturbarem a vida das pessoas, porque o homem antigo tinha muito... o homem antigo não, né? Até o homem moderno tem isso também. O medo do castigo, né? Pô, eu fiz uma coisa aqui, vou ser castigado, tá vendo? Isso aí é o encosto, né? O negócio que pegou você e tal. Ele dizia assim, os deuses, se existirem, eles são mais perfeitos do que nós, porque senão não seriam deuses, né? Seriam humanos como nós. E seres mais perfeitos do que nós não vão se perturbar por nossas imperfeições. Então, assim, pode ficar tranquilo que ele não vai lhe perturbar porque você fez alguma besteira, né? Porque a sua besteira é muito pequena diante da quantidade de coisas que ele tem que resolver lá no Olimpo, né? Então ele não vai lhe perseguir por causa dos seus atos. Então pode ficar tranquilo porque
se ele existir, que Epicuro não acreditava na existência dos deuses, né? Mas ele diz, se por acaso existir, entenda que não é a tua atitude que vai produzir isso, né? Você precisa ter mais medo do teu vizinho do que dos deuses, porque o teu vizinho pode ter uma atitude que lhe prejudique, os deuses não. Eles estão longe da gente. Sobre a dor e o sofrimento, ele dizia, toda dor, se ela é muito intensa, ela vai acabar ela acaba rápido, porque nada que é intenso dura para sempre. Tudo que é intenso acaba, nem que seja com a sua morte, mas ela vai acabar, né? E aí serve tanto para dor física quanto para dor espiritual, mental. E se ela é uma dor crônica, não adianta nada você se perturbar com ela, porque a sua perturbação com ela só vai fazer com que você amplie a sua angústia, porque você não vai poder resolver essa dor. Você vai ter que aprender a conviver com ela. É um negócio meio, né, assim, pô, como é que pode aprender a conviver com a dor? Mas dizem que Epicuro tinha dores musculares, ele tinha algum problema que gerava dores no corpo dele e tal, e os adeptos, né, os seguidores dele, diziam que ele sempre mantinha uma posição de serenidade diante dessa situação, né? Que é a ideia de que você precisa aprender a conviver com a dor, né? Você não pode temer a dor. A dor é um elemento inerente da existência, né? Se você vive, você vai sentir dor, né? De alguma forma, a dor vai estar presente. Então, negar a dor, ou temer a dor, ou tentar imaginar que a dor não vai estar presente, só vai gerar perturbação e frustração, porque ela vai aparecer em algum momento, e talvez ela fique com você durante muito tempo. Então, era a ideia. E a busca dos prazeres viáveis, só para fechar aqui rapidamente os 4 remédios, né? Era justamente a ideia de que nós precisaríamos trocar o prazer que a gente tem na ausência pelo prazer na presença. O que significa o prazer da ausência e o prazer na presença? Para Epicuro, o prazer na ausência é o desejo, né? O desejo é o prazer na ausência. Então, você deseja aquilo que você não tem, né? Eu não tenho, então eu desejo, eu quero, eu não tenho, né? Sei lá, eu não tenho dinheiro para comprar um carro novo. Aí você, pô, eu queria ter um carro novo, como eu desejo um carro novo. Ah, eu queria ter, sei lá, um parceiro, uma parceira nova. Ah, como eu estou mal porque não tenho uma parceira nova, não, meu namorado, um namorado. O desejo, ele sempre é um sentimento de prazer na visão de Epicuro que você tem quando o objeto não está lá, né? Então, ele propunha que você trocasse o prazer da presença, da ausência, pelo prazer da presença, que é a satisfação, que é o foco no que você tem, né? E não no que você não tem. Então, ele dizia que você tinha que aprender a sentir prazer com as coisas que estão presentes, não com as que estão ausentes, né? E buscar esses prazeres presentes, né? E isso seria uma forma de você lidar com essa inquietação do desejo, né? Então, era meio como se fosse uma espécie de embrião, né? De um tratamento psíquico, né? Lógico que não é ciência, não tem nada da parte científica, né? Mas mostra muito bem como a filosofia, na origem, ela tinha essa preocupação, né? Com esse aspecto. Romilson está levantando a mão. Interessante, eu não tinha ouvido como é que eu diria, esse processo dele em relação às cartas, né? E interessante dele pedir para repetir, na repetição que acontecia algo, né? Aí lá na frente Lacan vai dizer que é na repetição que a cura acontece, né? Então realmente tem embriões, né? Eu acho muito interessante a ciência, a filosofia, porque é como se fosse uma coxa que fosse sendo construída, né? Fosse sendo agregada, ampliados conceitos e apropriações. Era só isso. Não, perfeito, essa perspectiva. Inclusive, isso era muito comum em outras escolas, né? Por exemplo, nas escolas, no que a gente chama de estoicismo, né? Que está bem na moda agora, não sei, porque parece que os coaches descobriram os estoicos, né? Eu tô achando muito
Essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Por que que os coaches descobriram os estoicos? Eu acho que é porque tá todo mundo fudido aí. Os estoicos são muito bons quando você tá lascado, né? Eles servem muito assim. Eles apareceram numa época em que estava todo mundo muito mal. Então eu acho que é por causa disso, né? Aí os caras descobriram o estoicismo, né? Pô, a gente estuda estoicismo há não sei quantos anos e agora eles descobriram, assim. Porque o estoicismo também usava a técnica das cartas, né? O Sêneca tinha isso, né? Ele escreveu a Carta sobre a Brevidade da Vida, né? Não sei nem se eu tenho, acho que eu tenho aqui até ela, né? Esse texto aqui maravilhoso, né? Sobre a brevidade da vida, que é um texto incrível, né? Que ele fala sobre a questão da temporalidade da existência, né? Carta sobre a felicidade. Tem uma carta belíssima que ele escreveu, que era a Carta para Márcia, que foi uma mulher que perdeu um filho, né? Então, Márcia era uma cidadã romana que perdeu um filho jovem na guerra, né? Naquelas guerras que tinham na época, e ela estava numa depressão violentíssima, né? Assim, entrou numa situação de depressão muito forte. E o Sêneca foi chamado para escrever uma carta que ele chamava de cartas consolatórias. Esse era o termo que se usava na filosofia latina, né? Onde ele faz toda uma argumentação, né, filosófica para tentar tirar a Márcia do fundo da rede, né, como a gente diz no interior, né? Ela estava numa situação de depressão pela morte do filho. Então, ele vai dar um argumento de que o luto, né, ele é natural. Quando acontece, é um sentimento natural. Mas a expansão do luto além do tempo é uma construção mental de ideias que são postas pela mente e que fazem com que você acabe ampliando o tempo em mais do que digamos, o natural. E aí ele vai dizer o sentimento de culpa, né? A sensação de você, por exemplo, quando uma mãe perde um filho, a sensação de que ela não cuidou do filho, né? De que aí ele usa até um argumento interessante, ele fala assim, morrer é algo tão é uma situação assim tão comum, tão usual, né? Que você não deveria ficar espantada quando alguém morre, você deve ficar espantada quando alguém está vivo. Entendeu? Tipo assim, pô, vocês estão vivos, cara, que coisa maravilhosa, né? Não quando as pessoas morrem, né? Morreu, como é que pode? Não. Ao contrário, a morte é uma coisa muito mais fácil de acontecer do que a manutenção da vida, que é o surpreendente. E ele diz que, às vezes, a gente troca isso, a gente dá a impressão de que a gente se pergunta, por que isso aconteceu comigo, né? Por que isso aconteceu? É sentimento de injustiça, né? Aconteceu comigo, por que isso aconteceu comigo? E ele diz que, na verdade, a gente tinha que se perguntar por que não aconteceu, né? Porque poderia acontecer a qualquer momento, né? Então, assim, aí ele vai construindo essa narrativa, de certa maneira, e essa carta era lida, né? Era lida para a pessoa. A gente não sabe se funcionava, né? Aí não tem como fazer um teste, né, clínico para você ter até que ponto funcionava ou não. Mas era uma forma, né, de você lidar com a situação da angústia e, de certa maneira, usar a filosofia como um modo, né, de lidar com isso, né? E eu acho que o estoicismo, talvez, ele tenha uma coisa muito interessante, porque ele era a filosofia mais popular, né, na época romana, na época de Jesus, inclusive, quando os cristãos começaram a ir para o Ocidente, né, e começaram a pregar na Grécia e tal, as principais correntes de filosofia eram o estoicismo, o epicurismo, né, eram essas duas, e os cínicos também tinham muito. E, por exemplo, esses caras, Platão, Aristóteles e Sócrates, que hoje a gente considera, né, os maiores, eles nem eram conhecidos na época. Sabe? Durante o período de Jesus, assim, eles estavam numa baixa total, porque eles não tinham muito essa discussão. Assim, Aristóteles tinha um livro sobre ética, Platão, mas não era tão forte no pensamento deles quanto nessas escolas. E as pessoas buscavam isso, né? Então, eu acho que a gente vive hoje num momento assim da nossa sociedade meio de apocalipse, né? Assim, a gente está com um sentimento de fim de mundo, né? Uhum. Esse sentimento de fim de mundo faz com que a gente busque
filosofias que nos tranquilizem diante da incapacidade que a gente tem de controlar as coisas, né? Eu acho que o estoicismo é muito isso. Ele é uma filosofia que estabelece uma regra básica, né? Contra aquilo que não se pode mudar, não se deve lutar. Essa é uma Sêneca, né? É a ideia de você saber até onde você pode ir, né? Até onde você pode ir. Então, você tem uma consciência do seu limite, né? Você diz, eu só posso ir até aqui, daqui para lá eu não tenho mais como ir, então eu vou parar aqui, porque eu não vou, se eu tentar aí eu quebro, né? Então eu chego aqui e aqui eu fico. E eu acho que as pessoas estão um pouco quebradas, né? A gente vive uma sociedade, como diz o Byung-Chul Han, né? Esse filósofo sul-coreano está sendo muito lido hoje, um filósofo sul-coreano está escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, né? Que ele trata disso. A sociedade do desempenho é uma sociedade em que você está sempre sendo puxado para cima, né? Então você tem que sempre se superar, você tem sempre que ter mais, fazer mais, produzir mais. E aí eu acho que as pessoas estão meio quebrando, né, nesse caminho. E aí o estoicismo ele meio que ajuda nesse ponto. Ele toca e diz assim, ó, vai até onde teu limite alcança, né? Não vai mais do que isso, né? Mas é interessante porque, por um lado, assim, logo no início você falou, não tem como a gente interpretar, a gente entender como é que eles enxergavam, por exemplo, a felicidade. O que é felicidade para eles naquele momento, né? E aí hoje se fala muito do estoicismo e tal, e puxa-se essa questão, inclusive a gente tem hoje o fenômeno dos filósofos popstar, né, que hoje estão na mídia e que falam muito da felicidade, que falam muito né, de como ser uma pessoa feliz. E o que eu acho muito curioso é que é em prol do desempenho, né, em prol da questão de produzir melhor, de ter melhor desempenho, de ser um profissional bem-sucedido, é isso, né, assim, eu acho que há uma distorção, né, assim, acho que, aliás, não é uma distorção, mas é a leitura contemporânea do que os caras estavam falando lá atrás, né? Não, essa ideia de produtividade não faz o mínimo sentido nos textos antigos, né? Era uma ideia, assim, bastante... Isso é muito moderno, é muito contemporâneo, essa ideia de que o trabalho liberta, né? Ou o trabalho ou o teu desempenho profissional vai levar você a se desenvolver. Isso não existia. Ao contrário, a ideia antiga era você só vai ser livre se você não precisar trabalhar, né? Ou pelo menos se você não precisar fazer o trabalho mundano, né? Porque o trabalho mundano, na verdade, lhe escraviza. Era uma ideia muito diferente do que era o sentido do trabalho, né? Então, assim, era um mundo muito distinto. Eles fazem uma adaptação. Eu confesso a você que eu não tive nem coragem, nem tempo, nem paciência de saber o que esses coaches estão fazendo com o estoicismo. Eu não sei o que eles estão dizendo. Eu também não sei. Dá até medo. Eu tô chegando nos 50, né, bicho? Eu tô com 49. Aí, assim, a gente tem que selecionar o que lê, né? Porque o tempo tá passando, a gente não pode, sabe, bater fofo, né? Desperdiçar o tempo, né? Fred levantou a mão. Fred. Olá, boa noite. Boa noite. Professor Pablo, Adriano, Romilson, todo mundo, viu? Eu não estou podendo ligar a câmera, mas fazer alguns recortes aí que o Pablo está colocando. Ele iniciou falando um pouco do processo de cultura. Eu compreendi que se talvez a gente não fosse tão aculturado, talvez a gente não sofresse tanto. E aí eu estava me lembrando de uma fala do Luiz Felipe Pondé, que eu vejo desses filósofos pops que estão aí, eu vejo ele assim como mais pragmático, né? E ele estava falando sobre felicidade, falando sobre a ditadura da felicidade, eu acho. E aí ele coloca que as áreas que mais vão se destacar na atualidade, no futuro, hoje já estão se destacando, e no futuro vão se destacar mais ainda, é o marketing e a psiquiatria.
E aí eu queria abrir aqui, queria que você falasse um pouquinho, Pablo, sobre isso, da relação disso com a saúde mental, né? Porque a ideia que se vende de felicidade, né, de como você atingir a felicidade, ela tem adoecido muita gente. E também se vende muito, aliás, assim, a questão da saúde mental, ela está também se tornando, ela está sendo muito comercializada também. E eu acho que quando o Pondé faz essa relação, né, de marketing e psiquiatria, poderia ter uma relação com a saúde mental. Eu queria que vocês falassem, e Adriano, joga a bola para tu também aí nisso, viu? É um prazer tê-lo aqui, viu, Pablo? Um abraço. Eu que agradeço a pergunta. Acho que trazer esse tema da felicidade é interessantíssimo, porque eu sempre digo o seguinte, que a modernidade, essa coisa que a gente chama de modernidade, né, que começa lá no século... É muito difícil saber quando começa, mas tem gente que diz que começa no século XVI, XVII, mas que ele se consolida no século XVIII com essas revoluções liberais, né? A Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa. Ele cria uma ideia, traz uma ideia para a gente, que é a ideia de que está lá na Declaração de Independência Norte-Americana, quando a gente lê em 1776, que diz que o ser humano tem direitos fundamentais, direito à vida, à propriedade, à liberdade e à busca da felicidade. Olha que coisa interessante. Direito à busca da felicidade. Isso é um negócio muito interessante, porque se você pensa assim, o que é um direito? O direito é uma coisa que você tem como demandar de alguém, né? É um direito. Então, por exemplo, eu tenho direito a dar aula. Por quê? Porque eu tenho um diploma de licenciado em filosofia. Então, eu posso me candidatar a um concurso de professor. Eu tenho um título que diz, não, esse cara pode dar aula de filosofia, ele é licenciado em filosofia. Eu tenho direito. Então, se eu passar num concurso, eu posso exigir, né, que alguém me contrate, porque eu tenho direito a exercer essa profissão. Ou seja, todo direito implica alguém para o qual você vai exigir que cumpra o direito para você, né? Essa é uma lógica do direito. Então, quando a modernidade diz que nós temos direito a buscar a felicidade, a ideia é contra quem nós vamos demandar esse direito. Quer dizer, quem é obrigado a nos conceder o direito ou a permitir o direito da gente buscar a felicidade. Então, isso gera um pensamento na modernidade que é muito diferente daquilo que as pessoas nos tempos antigos imaginavam, né? Porque nos tempos antigos se imaginava que a felicidade era um acaso, ou era um acaso ou era uma prática, uma coisa que você praticava. Porque na antiguidade não se entendia a felicidade como sinônimo de alegria. E aí é que é uma coisa interessante, a gente confunde muito felicidade com alegria. Nós vivemos uma sociedade em que a ideia fundamental de felicidade gira em torno do sentimento de estar alegre, né, e do sentimento de você realizar seu desejo. Então, quer ser feliz? É você estar alegre e você realizar seu desejo. Então, se você não está alegre e você não realiza seu desejo, tem um problema. Tem um problema porque é um direito seu que está sendo sonegado. E quem está sonegando esse direito? Quem está lhe bloqueando? Quem é que está impedindo você de exercer o seu direito à felicidade? É o Estado? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu patrão? Quem é que está fazendo isso? Então, essa ideia de que a felicidade pode ser tratada como um direito gera um sentimento de frustração profundo e um sentimento de culpa muito forte na medida em que o sujeito não consegue atingir esse estado de alegria permanente. E essa confusão da felicidade com a alegria, né? Essa ideia de que você ser feliz é ser alegre. Então, se você está alegre, você é feliz. O Aristóteles, quando ele vai fazer a definição de felicidade lá na Ética Nicômaco, ele diz que a eudaimonia, né, que é o termo que ele usa para felicidade, que é diferente do termo hedoné. Hedoné é um outro termo que era usado na época em grego para felicidade.
Hedoné tem mais a ver com prazer, sentimento de prazer. Daí vem a palavra hedonismo, né, e tal. E a eudaimonia tem a ver com uma predisposição mental, ou seja, é uma espécie de um bom caráter. Seria mais ou menos isso, né? É um bom daimon, um bom caráter. E o que seria esse bom caráter? Seria um sujeito que tem uma habilidade que é cultivada através de uma prática constante, de um exercício diário, de você identificar em cada situação que você vive qual é o justo meio termo entre um excesso e uma falta, né? Isso é a felicidade, ou seja, felicidade, na perspectiva de Aristóteles, é você desenvolver uma habilidade de você saber, em cada situação da sua vida que você se encontra, qual é o ponto de equilíbrio nessa situação. Então, por exemplo, felicidade não é você nunca tomar uma taça de vinho, né? Nunca tomar uma taça de vinho. Mas é você saber que você só pode tomar uma taça de vinho em situações específicas, em momentos específicos, e não 5 garrafas, né? A não ser que você esteja no Carnaval de Olinda. Aí tudo bem, você toma 5 garrafas de vinho no Carnaval de Olinda. Mas se você está na casa do seu sogro, você não faz isso, né? Você toma uma taça, certo? Então, esse equilíbrio é o que era a felicidade, ou seja, o sujeito que cultiva esse equilíbrio, o que é que ele vai? Ele vai serenando o espírito. Então, a ideia de felicidade tinha muito mais a ver com a ideia de serenidade, de você atingir um estado em que você nem está alegre demais, nem triste. Você está sereno, né? O que a nossa sociedade produziu foi uma distorção dessa ideia, porque, de certa maneira, ela cria a sensação de que ser feliz é estar alegre. E quanto mais alegre, mais feliz. E como as pessoas têm direito a buscar felicidade, é quase uma imposição, né? Porque quando você bota isso na Constituição, é quase como se fosse um comando, né? Você tem que buscar felicidade. Então, isso passa a ser uma exigência, e a felicidade passa a ser um peso na perspectiva, ela passa a ser um negócio pesado, complicado. E o sofrimento passa a ser visto como sinal de fracasso. Então, o sofrimento é sinal de fracasso, a tristeza é sinal de fracasso. O sucesso tem a ver com alegria, tem a ver com euforia, né? E aí você vira o mundo do Instagram, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo, né? Tirando foto e tal, todo mundo na festa. E no momento de hoje, isso chega num nível assim de coletivo, né? Muito, muito louco, né? Porque quando você se conecta num sistema desse de rede, onde todas as pessoas parecem felizes, você olha e diz assim, pô, só eu tô mal, né, cara? Pô, eu tô sofrendo, todo mundo feliz. Na verdade, todo mundo tá fodido. Inclusive você e todo mundo. Mas as pessoas parecem que não estão, né? Então, cria um sentimento de que você está deslocado, né? Então, eu acho que o que talvez o Pondé esteja colocando em relação à questão da psiquiatria, né, e do marketing, essa conexão aí entre as duas coisas tem a ver um pouco com isso, né? Numa sociedade de consumidores como a nossa, o conceito de alegria, o conceito de felicidade acabou se tornando um motor de perturbação mental, não de serenidade, eu acho. Eu acho que é isso mesmo, né? E aí tem a questão, Pablo, e a gente está num momento bem mais complicado nesse sentido, porque ele cita o marketing, que é a coisa do marketing personalizado, né? Porque agora, assim, a gente está vigiado 24 horas, então, se eu penso em alguma coisa, eu respiro alguma coisa, eu vou ter um feedback positivo daquilo, e eu estou bombardeado o tempo todo pelo marketing individualizado, singularizado para o sujeito, para a necessidade dele. E aí, quer dizer, essa coisa do atendimento ao desejo vem muito mais pesado, né? E aí, o não atendimento a esse desejo, que é o praxis, que ninguém consegue atender o desejo o tempo todo, vem a coisa da necessidade da felicidade. É aí que entra o psiquiatra, né? Que aí entra a questão do antidepressivo, da medicalização do sofrimento, e entra pesado, que é algo que a gente tem visto de forma extremamente preocupante, assim, tem sido algo muito preocupante, assim, para você ter uma ideia, a quantidade de psicofármacos hoje, ela é tão assustadora que os caras estão encontrando psicofármaco nas águas do esgoto, né, assim, tanto no Brasil já tem estudos mostrando achados de fluoxetina, de carbamazepina em águas, né, de tratamento de esgoto, como na Europa.
fluoxetina em água de tratamento de esgoto. E em peixe, né, eu estava conversando com um cara, ele é físico, ele não tem nada a ver com a parte de saúde mental, mas como ele estuda neurociência, ele estuda muito isso, ele estava me falando da história os caras estão achando no peixe, na carne do peixe, resíduos de psicofármaco. Então, quer dizer, a coisa está generalizada, como você está dizendo, está todo mundo numa situação complicada. E aí a gente lembra do livro do Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo, né? Que é muito louco, porque parece uma antecipação desse nível de sociedade, né? Que você tem uma substância que você usa para adequar ao nível de felicidade, né? Então se ajusta, né? E quem não está inserido dentro desse contexto de alegria, né? De efusividade, é visto como um selvagem, primitivo, né? Então, assim, é muito, muito, muito parecido o cenário de hoje com isso, né? Assim, eu fico espantado quando a gente vê alguns textos de ficção científica que parecem muito reais, né? E nas escolas mais recentes, Pablo, tem discussões nesse sentido? Você falou muito da coisa da filosofia da antiguidade e tal. Nas escolas mais recentes, tem essa discussão? Como é que funciona? Olha, o que acontece é assim, no final da Idade Média, né, fazendo um resumo bem rápido, quando a cristandade redescobre Aristóteles e começa a ler Aristóteles, porque Aristóteles ficou muito tempo desconhecido da cristandade ocidental, ninguém lia os textos dele, não conhecia nada dele. Se você chegasse na Europa no século VIII, por exemplo, e fosse perguntar de Aristóteles, as pessoas iam dizer, os monges, né, que estudavam filosofia, iam dizer que era um cara que escreveu um livro de lógica. Só isso. Ninguém conhecia os outros textos dele, né? Então, quando Aristóteles foi redescoberto pelos muçulmanos, que foi quem trouxeram Aristóteles para os cristãos, principalmente para o sul da Itália, criou-se uma perspectiva muito academicista da filosofia, que começou a se montar, que a gente chama de escolástica, né? E se dava muita ênfase à filosofia que a gente chama de metafísica, a epistemologia, a teoria do conhecimento, e a ética era vista como uma espécie de filosofia apêndice. Essa parte, essa discussão sobre vida, equilíbrio, felicidade, era um detalhe, mas a filosofia mesmo era a metafísica, que estudava o ser, a teologia que estudava Deus. Então, a grande filosofia era essa, né? E aí você tem um momento em que essa discussão ética ela fica relegada assim a um apêndice. Ela vai voltar com muita força, eu acho que a partir do século XIX, principalmente pela obra do Schopenhauer, né? Que é um cara que vai trazer o tema da questão da vida concreta das pessoas muito à tona e colocar isso como um elemento central, a discussão sobre a existência. E depois você aparece lá o Kierkegaard, que é um filósofo cristão também do século XIX, que ele tem um livro de 1848 chamado O Conceito de Angústia, né, onde ele começa a discutir esse tema da angústia e vai influenciar muito os existencialistas, todos os existencialistas no século XX. Entre eles, talvez o que mais eu acho que tocou nessa questão, que é o Albert Camus, né? Ele traz o tema do suicídio, né? No mito de Sísifo. Ele começa o texto do mito de Sísifo dizendo o problema mais... Não tenho decorado o texto, mas é mais ou menos isso que ele diz. O problema mais importante da filosofia é o suicídio. Saber se a vida merece ou não ser vivida é a questão central que todo mundo tem que responder. E todas as outras questões, se o espírito tem matéria, não é matéria, se o ser tem 5 categorias, se tudo isso aí são detalhes, porque isso não afeta a vida concreta das pessoas. Então, essa busca de pensar, usar a filosofia para tentar entender a condição existencial, ou seja, a condição concreta da vida das pessoas, ela volta muita força no século XIX e no século XX, né? E principalmente por esses autores, e vai influenciar, e também pelo Nietzsche, né? O Nietzsche também é outro autor que vai trazer isso muito fortemente. Então, pensar a existência, pensar... Só que aí você vai tirando aos poucos a ideia de felicidade, vai trazendo uma outra ideia, que é uma ideia muito forte no século XX, que é a ideia de autenticidade, né? Que é uma ideia que os existencialistas vão usar muito, chamada existência autêntica, porque eles vão separar essa ideia da ideia assim, de uma existência
robótica e mecanizada. Eles estão na época da sociedade industrial, né? Está começando tudo aquilo ali, revolução industrial, fábricas, meios de comunicação de massa. Então, eles vão muito focar nessa ideia da existência autêntica como uma busca individual, né, por um estado de verdadeiro ser, né, um retorno ao ser. Né? Então, isso vai ganhar força. Hoje, a gente tem um cara que eu particularmente gosto muito, que eu já citei aqui, que é o Byung-Chul Han, que ele está trazendo esses temas de uma maneira muito interessante, né? Ele é um sul-coreano que estudou na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Ele foi para a Alemanha estudar engenharia, porque, né, Coreia, né, engenharia, tecnologia, e lá ele conheceu a obra de Heidegger, que é esse filósofo alemão, né, do século XX, se apaixonou por Heidegger, começou a estudar a obra dele, virou filósofo. Hoje ele é professor da Universidade de Berlim e escreve livros que tratam muito desse sentimento contemporâneo, né? Então, essa compreensão, hoje, qual é o lugar para a nossa existência dentro desse mundo? Quer dizer, o tema de como nós podemos e como nós devemos viver, ou seja, que é um tema central, né, que tem a ver com a ideia do equilíbrio da saúde mental, ele traz, sabe? Então, é um cara que é muito interessante. E tem também o Michel Foucault, né, que isso aí é clássico, né, porque ele vai estudar muito acerca das formas como a sociedade contemporânea disciplinam os corpos, né? E disciplinam e categorizam as pessoas e criam sistemas de dominação e de controle dos seres, né? Então também ele traz essa discussão, né? Só que a perspectiva dele tem um cunho político assim muito forte, né? É coletivo, social também, né? Então você tem muitos autores hoje trabalhando isso, né? Trazendo esse tema da existência para ser o tema mais central, sabe? A gente está quase chegando no nosso tempo limite. Tem uma pergunta aqui do Frederico, ele colocou aqui no chat, ele colocou assim: Pablo, a ignorância é uma bênção no contexto da saúde mental? Aí ele botou assim, em tempos de negacionismo. A controvérsia, né? Assim, porque assim, depende muito do que seria essa ignorância, né? Se a ignorância é você conscientemente afastar do seu foco coisas inúteis que vão apenas causar perturbação e que vão apenas afligir a sua alma e que você não tem como controlá-las, e se você pensar assim, isso pode ser saudável no sentido de que contribui para o seu equilíbrio. Então, por exemplo, não saber o que está acontecendo na Ucrânia hoje e não saber que a humanidade pode estar em pouco tempo indo para uma hecatombe nuclear, né? É muito útil, né, para vocês continuar bem. Se você quiser saber sobre o que está acontecendo lá, como eu que fico vendo muitas coisas, você tem que ter muita tranquilidade, porque você fica pensando, pô, não acredito que esses caras vão fazer essa besteira, né? Você vê tudo acontecendo. Então, essa ignorância seletiva de certos tópicos, eu acho que isso contribui. Agora, a ignorância de si é que é o problema. Porque o que é a ignorância de si? É como diz Sócrates, né? Infelicidade é estar em erro. E o que significa estar em erro? É você não saber a sua própria medida, né? Aquela ideia do conhece-te a ti mesmo, não é no sentido de você saber quem você é apenas, mas de você saber até onde você pode ir. Você saber o seu limite, você saber, né, o teu campo de atuação, né? Então, a autorreflexão e a consciência de si próprio, ela é uma ferramenta fundamental para o exercício da liberdade, né? E você só pode exercitar essa liberdade se você tiver uma consciência de si próprio. Então, nesse sentido, a ignorância de si mesmo, ela pode contribuir para a perturbação na medida em que você não tem domínio sobre si próprio. Quando você não tem domínio sobre si mesmo, dificilmente você vai ser sereno, dificilmente você vai ter uma alma tranquila, provavelmente você vai estar envolto em perturbação. E mesmo que você ache que é feliz, talvez você não seja de fato.
num sentido de felicidade como serenidade, né? Por isso que eu acho que a ignorância de si é um problema. Não sei se eu respondi a pergunta. Às vezes a gente viaja na Com maionese. certeza. Pablo, eu queria agradecer, viu? Foi fantástico, assim, Eu posso só dar uma dicasinha pro pessoal, rapidinho? Sim, claro, pode, fica à vontade. Eu pensei só uma dica para vocês, se vocês tiverem interesse em introdução ao conhecimento da filosofia, né? Isso não seria especificamente sobre o tema, mas seriam algumas obras que vocês podem começar, para quem não começou, ou que, se quiser. Tem um guia muito legal da Jorge Zaha, Guia Ilustrado. Essa é uma coleção que sai vários guias, né? Tem sobre tudo. Esse sobre filosofia é muito legal, porque ele é bem introdutório e ele é um guia que fala sobre praticamente tudo. Ele é tipo uma enciclopédia, né? Eu usei, inclusive, ele para revisar para o concurso do IF, quando eu fiz em 2009. Né? Então, assim, eu usei como forma de revisão. Mas é muito legal, porque ele fala da filosofia de maneira geral, desde o início até o dia de hoje, em tópicos curtos e bem simples. Legal. Tem esse livro aqui, rapidinho também, que é do Bertrand Russell, quem quiser, também, que é bem legal, chama História do Pensamento Ocidental, né, da filosofia ocidental, né, que eu acho que é bem interessante. E tem esse aqui que talvez, eu acho que é do mais importante pensador vivo de Nova Parnamirim, que sou eu, Pablo Capistrano. É Simples Filosofia, tem que fazer um merchandising, né, cara? São crônicas de jornal. Isso aqui eram umas crônicas que eu escrevia no jornal Poti, né, e transformei em livro. Então, é um texto assim bem de crônica jornalística que conta a história da filosofia também, né? Então, vale a pena. Maravilha, maravilhoso, Pablo. Então, é isso, cara. Queria agradecer demais. Assim, o tempo é curtinho, mas deu, assim, foi uma panorâmica maravilhosa, assim, foi muito legal. Eu acho que contemplou bem o que a gente desejava, assim, de entender como a filosofia, ela lança essa luz, né? Porque, assim, a gente, de certa forma, a gente bebe nessa fonte sem saber, sabe, Pablo? A gente, quando você fala, né, do estoicismo, você vê claramente que há um berço aí, né? Você enxerga que há esse berço, sim, e que muita coisa veio daí, né? Assim como, claro, como outras influências pelo mundo, mas eu acho que fica muito claro e é muito importante isso. Eu acho que eu tenho percebido, e aí principalmente conversando com pessoas mais jovens, que hoje as pessoas elas se informam na leitura da leitura, né? Assim, o cara, ele assiste um vídeo no YouTube de fulano que leu Beltrano, que leu Cicrano e que tá falando sobre nada que ele nunca estudou na vida. Hoje é o conhecimento que chega às pessoas é desse jeito, né? Então, assim, isso é uma coisa que me angustia muito, porque... Eu vejo isso na sala de aula direto, cara. É terrível. É uma coisa que me angustia profundamente. Eu vou conversar com essas criaturas, eles vêm, não, mas onde foi que você disse? Foi um vídeo que eu assisti no TikTok de fulano. Aí, aí o negócio complica, e a gente precisa resgatar essas fontes, então a gente precisa ter pessoas como você que diga, meu filho, leia isso aqui, que isso aqui existe uma fundamentação para isso aqui. É por isso que eu chamo essa biblioteca aqui de bibliobunker. Esse é o meu bunker bibliográfico, sabe? Onde eu me escondo. Então, assim, é aqui que eu tiro as coisas, né? Um bocado de livro. É isso, cara. Você quer falar alguma coisa para encerrar, deixar uma mensagem Não, queria final? só agradecer, cara, foi um prazer, agradeço muito aí a oportunidade, foi muito bom estar com você, com o Romilson, que eu só encontro na rua, assim, passando rápido, né, Romilson? A gente só se vê de vez em quando, então, assim, é muito legal estar com vocês aí, e espero que a gente possa se encontrar analogicamente também, né, nesse mundo louco aí de pai Uber, que eu estou agora nessa situação de... É o pai Uber, né? Que fica correndo para cima e para baixo com os meninos, levando para a escola, mas nesse corre a gente que é pai velho, né? Eu sou um pai velho também, então eu também sou pai Uber, para cima e para baixo com o menino dentro do carro. Mas é isso. Agradeço demais. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todo mundo, Romilson, Celina, que ainda está aqui, Helena, Frederico, Silvia, um abraço e até a próxima, gente. Boa noite para vocês. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.